Opa, tudo bom? Então, o Brasil foi eliminado, né? Olha que legal. E que belo momento pra voltar a produzir algo, né? Bom, então, meu nome é Bruno e tô aqui voltando a fazer alguma coisa depois de muito tempo vagabundando, né? É porque eu acho que é bom juntar um pouquinho os pensamentos antes de querer criar alguma coisa, né? Às vezes é útil. Bom, vendo toda essa comoção nacional, entre aspas, comoção nacional, né? Sobre a eliminação da seleção brasileira, eu tive alguns pensamentos, né? Claro, o luto pós-jogo me veio muito na mente essa questão de acreditar, cara, de ter fé. Você vê que grande parte dos brasileiros tem uma fé, cara, é uma fé, assim, religiosa na seleção brasileira. Eu não digo que isso, de certa forma, é algo ruim, cara. Eu não acho difícil, quer dizer, eu não acho errado você crer em algo, sabe? Ok, não importa se você crê em algo mais relacionado a uma escolha de sua vida, ou como, por exemplo, algo que você não tem controle, como um time de futebol. É o que acontece, né? O brasileiro é muito apaixonado por futebol, cara. Eu falo por mim, eu já fui bem mais louco por futebol, mas aí eu me irritei tanto que eu acabei parando um pouco, né? Eu gosto muito de assistir, eu gosto muito de consumir, mas, cara, às vezes dá um negócio, sabe? Ainda mais se você torce pro time brasileiro, mano, acompanhar Brasileirão é mais graça. Mas ok, eu me peguei pensando sobre isso, cara. Essas pessoas depositam, essas pessoas nós, né? Eu estou tratando de nós aqui, depositamos uma fé tão grande em uma seleção que não tem nos trazido alegria, né? Qual foi o último título que a seleção brasileira ganhou? Eu acho que foi em 2019, cara. Em 2019 a seleção ganhou a Copa América. Só que, da mesma forma como o último título da seleção brasileira foi lá em 2019, cara, num time quase que totalmente diferente, né? Já são o quê? 7 anos, mano. 7 anos é muita coisa. Mas, da mesma forma como esse último título. Só que, assim, da mesma forma como o Brasil ganhou seu último título de importância há mais de 7 anos, da mesma forma o brasileiro tem essa fé quase cega. Cara, dessa vez vai. Em 2026 a gente vai ser hexacampeão. 2022 é a mesma coisa. Cara, e tipo assim, você não tem motivos. Você realmente não tem motivos. A seleção tá uma merda. Assim como também tava uma merda lá em 2006, assim como também tava uma merda lá em 2002, a seleção tava passando por coisas terríveis. Eu sequer sei em que época o Brasil ganhou uma Copa. Talvez lá na época de Pelé, né? E mesmo assim, mesmo com o Pelé, a seleção brasileira perdeu Copas. Né? Foi eliminado, foi ganhar depois de 4 ou 8 anos uma Copa assim com o Pelé, entendeu? Com o Pelé e Garrincha, essas paradas aí. Claro, eu não era nascido na época. Você vê que o brasileiro, você vê que nós temos uma fé quase cega. Tipo, você não tem prova nenhuma de que esse time tá bem, porque ele não tá, mas mesmo assim você acredita, né? Eu acho que isso é bem comum. A época de Copa do Mundo, a época que o Brasil tá em campo, é basicamente a época de se juntar com seus inimigos, né? Por assim dizer, inimigos, cara. Você não tem inimigo, por favor. Mas é a época em que você junta pessoas de ideologias diferentes, de pensamentos diferentes, de tudo. Você se junta com pessoas que são alienígenas a você pra torcer pra uma mesma seleção. Esse é o poder do futebol. O futebol tem esse poder de unir pessoas, de parar guerras, essas paradas. Eu gosto muito do futebol, cara. Mas você já parou pra pensar se essa fé que a gente tem no futebol pudesse ser transportada para outras partes de nossas vidas? Não que nós não façamos isso. Eu acho que a gente acredita muito em coisas impossíveis, sabe? A gente acredita, por exemplo, acredita que é possível passar em uma prova extremamente difícil de um vestibular, de um curso e tal. Você acredita que vai sair de uma situação de merda que você tá vivendo agora. E tudo isso realmente é possível. Mas será que a gente tá pondo tanta fé em nós mesmos como nós colocamos em uma seleção de jogadores que são multimilionários, que ganham para estar lá jogando? Eles não jogam por amor à camisa. Você não vê amor à camisa nessa seleção. Você vê que eles vão lá para cumprir tabela, basicamente. Não tem amor, cara. Você não vê um jogador assim que você pense, cara, esse daí tem raça, esse daí tá dando a vida pela camisa. Não, eles não ligam. Os jogadores estavam chorando hoje por conta da eliminação, mas amanhã eles vão estar sorrindo em suas mansões, enfim. Pode até sentir um pouco essa derrota, mas pro brasileiro que é muito fervoroso em questão de futebol, cara, isso não é um pingo, tá ligado? O brasileiro fica chorando uma semana porque o time perdeu um jogo de campeonato brasileiro, um jogo comum, que talvez não valesse nada. E imagina se toda essa fé, essa confiança fosse depositada em você mesmo, né? A confiança que você depositou numa seleção que não te deu nenhuma prova de que tava bem, não te deu nenhuma prova de que poderia ser campeã de verdade. Se você depositasse em si mesmo, tá ligado? Imagina, você deposita assim, cara, você tem uma fé quase cega de que você vai passar naquele vestibular, de que você vai entrar naquela faculdade, de que você
você vai conseguir aquele trabalho que, puta merda, é um trabalho que exige anos e anos de experiência e tal, teu currículo é uma merda, mas imagina se você mandasse teu currículo mesmo assim, tá ligado? Aquele trabalho ali que tu tem certeza que vai ser rejeitado, mas tu manda, vai que dá. Eu fico imaginando, e se a gente pudesse realmente transportar essa fé cega que a gente tem em futebol, talvez em políticos, né? Muitas pessoas acreditam que políticos são como deuses, sabe? Pessoas que creem mais em políticos do que em Deus. Pessoas religiosas, pessoas que estão dentro da igreja creem muito mais em ideologias políticas do que no próprio Deus. E se você depositar essa fé, essa esperança cega em você mesmo, e se você acreditar que você consegue chegar em determinado lugar que aos seus olhos parece impossível, para Deus não é impossível, sabe? Depositar essa fé única e exclusivamente no Criador. Eu acho que essa é a melhor decisão que a gente poderia ter. Não sei qual é a sua religião, mas eu espero que seja cristão. Entendi? Eu me peguei pensando nisso, sabe? Eu realmente fiquei triste com a eliminação. Eu torci muito pelo Brasil, mas imagina você torcer a esse ponto, imagina você celebrar cada vitória da sua vida a esse ponto, como se você estivesse gritando um gol de Copa. Imagina ter essa esperança, essa fé quase que cega, esse sentido de que você vai conseguir ter uma vida melhor, de que você vai conseguir sair do fundo do poço que você tá agora. Já parou pra pensar nisso, entendeu? Você já reviu um pouco das suas prioridades, daquilo que você tem pensado em sua vida, porque você olha ao seu redor, cara, você vê brasileiro preocupado com coisas irrelevantes, para não falar coisas piores, né? Você vê muitos brasileiros mais preocupados com determinados, vamos dizer assim, com curtidas em postagens do Instagram, sabe? Você vê brasileiros preocupados com o que tá rolando de treta, quais são as tretinhas entre famosos, os namoros e ex-namoros, términos, casamentos, entre gente famosa que não dá a mínima pra eles e que inclusive vai te incentivar a gastar o seu dinheiro com eles. Que no caso é casa de aposta, né? Você sabe que casa de aposta tá muito famosa hoje em dia, então você vai ter pessoas acompanhando famosos que já são extremamente ricos e que estão ficando ricos à sua custa. Por quê? Porque eles estão incentivando a gastança desenfreada de dinheiro com casa de aposta, cara. Teve uma pesquisa, eu não sei se é de 2025 ou de 2024, não lembro ao certo, mas, cara, o brasileiro gastou bilhão com apostas esportivas. E não são apenas apostas esportivas que existem, mas bilhão só com aposta esportiva, tá ligado? Isso é uma insanidade. É muito coisinha de jardim de infância, de ensino fundamental, sabe? O que você quer pro mundo? Eu quero mais solidariedade, eu quero mais alegria e paz, tá ligado? Imagina se os brasileiros gastassem bilhões com educação, com livros, com qualificações. Nossa, cara, o Brasil seria uma Suíça em tamanho continental. Seria colossal. Mas é aqui que eu quero chamar a tua atenção, basicamente, né? Então você vê que ao seu redor as pessoas estão se degenerando, estão se autodestruindo e você vai fazer o quê? Você vai seguir o mesmo caminho, você vai tomar eles como exemplo e fazer o mesmo, tá ligado? Pelo amor de Deus. Sabe, eu vejo muita gente falando merda na internet, o que é normal, é algo que eu também tô fazendo aqui agora, mas eu vejo pessoas falando coisas tão inúteis, ensinando coisas inúteis, pessoas que não agregam em nada na vida de ninguém. Cara, se você gasta meia hora com determinados influenciadores, irmão, isso não vai gastar nada da tua vida, metade do teu cérebro vai ficar liso. E eu vejo essas pessoas e penso, cara, eles dedicam horas de seus dias, horas de suas vidas pra gravar stories, pra gravar videozinho falando merda. Então por que eu tô aqui parado o dia inteiro sem fazer nada, sendo que eu poderia trazer alguma coisa que vai agregar a você de um jeito ou de outro? Talvez não, mas, pô, e se, né? E se? Por isso que eu tô aqui agora, nem sei com quantos minutos tá essa gravação aqui, mas eu quero chamar a atenção de vocês pra isso. Sabe? E se você depositasse essa fé inteira, a fé que todo um país, um continente tem no futebol como uma religião? Não que eu seja contra, eu gosto muito de futebol, mas e se você depositasse isso em você mesmo, na sua melhoria, na melhora da sua vida, o que aconteceria? Parou pra pensar? Bom, acho que é isso. Já falei demais. Muito obrigado, desculpa a demora. Acho que eu passo muito tempo sem fazer nada, mas eu tô só acumulando pensamentos. Tamo junto, obrigado.